Mais um aqui no vídeo a respeito do Diego Pituca, que eu já trouxe aqui no canal nessa última semana, o interesse de alguns times no Brasil em repatriar o jogador que tem contrato se encerrando lá com o Kashima Antlers e no caso poderia voltar ao futebol brasileiro. Tem seus 30 anos de idade, ele mesmo não vê com maus olhos essa volta para o Brasil, onde está fora desde o início de 2021, onde ele termina a temporada de 2020 pelo Santos, 54 jogos naquela ocasião, 3 gols e 3 assistências. Lá pelo Kashima, inclusive tem jogado até um pouco mais avançado, no papel ali de criação mesmo, já tem até aqui na temporada, dessa sua passagem, 2 anos e meio, com mais de 72 jogos, marcou ainda também nesse período, 7 gols e 11 assistências. Então tem sido importante também no papel de criação da equipe e eu acho que poderia ser um nome muito interessante do Cruzeiro ficar de olho no mercado, tá? Diego Pituca então teria 30 anos de idade e enfim, teve uma ótima passagem pelo Santos, onde ele chega em 2018 e joga até 2020, sendo titular absoluto, fazendo uma média de quase 50 jogos por temporada, sabe? Nesses primeiros 3 anos na equipe, jogador que surge na base ali, de alguns times, por exemplo, bem pequenos, Matonense de São Paulo, Brasília, enfim, até chegar no Botafogo de São Paulo, se destacou e foi para o Santos. Enfim, aceitaria o Diego Pituca? Acho que sem dúvidas seria um nome interessante, principalmente para esse elenco do Cruzeiro, que tem sentido muita dificuldade nessa questão de armação e criação das jogadas. Bom, outra opção aqui no vídeo é a respeito do Alisson, aquele mesmo que já passou pelo Cruzeiro, atualmente 29 anos de idade, e que assim, tem tido espaço pelo São Paulo, mas bem longe do que era de se imaginar nessa sua volta até aqui. Inclusive ele perde um dos pênaltis para o Água Santa, que elimina o São Paulo do Campeonato Paulista, tem apenas 4 jogos na temporada, não marcou nenhum gol e nenhuma assistência, ele que termina o contrato com o Grêmio no ano passado e chega de graça para o São Paulo, onde fez 38 jogos, 3 gols e 3 assistências. Eu monitoraria sim a situação do jogador, porque é uma função que o Cruzeiro precisa, de ponta direita, tem 29 anos e é revelado pela base do Cruzeiro, então acho que poderia ser uma questão interessante, quem sabe o jogador voltar aqui para a Raposa, onde ele sai lá em 2017, ele ganha a Copa do Brasil naquele ano, 57 jogos, 5 gols e 6 assistências, era um jogador muito importante para a criação, para ter muitas oportunidades realmente pelo Cruzeiro, mas marcar muitos gols não é o forte aí do Alisson, que logo depois, quando foi trocado naquela época com o Edilson, foi jogar no Grêmio e não foi ruim não, para você ter uma ideia, 2018 e 2019 foram os anos mais artilheiros dele, onde ele somando essas 2 temporadas, fez aí 96 jogos com 16 gols e 17 assistências. Não foi ruim, depois acabou sendo muito mais reserva, entrando no segundo tempo, do que um titular absoluto como era nos primeiros 2 anos, com o técnico, o Renato Gaúcho, que então terminou a temporada de 2021, o Grêmio foi rebaixado, acabou o contrato dele com o Grêmio, e ele foi jogar no São Paulo, onde tem até aqui pelo São Paulo 42 jogos, 3 gols e 3 assistências. Você aceitaria? Deixa aqui a sua opinião embaixo, lembrando que o contrato dele vai até dezembro, então mesmo que não contrate por agora, acho que poderia ser uma alternativa em breve, para esse time da Raposa. Dando sequência aqui, uma opção de zagueiro que eu acho que seria interessante o Cruzeiro monitorar, que estaria naquele meio termo, Não é um jogador que, por exemplo, igual eu vejo que não teria um potencial de ser o titular na Série A e nem muito complicado do Cruzeiro ter que pagar 500 mil de salário e mais 11 milhões para contratá-lo, não. Bem diferente, que é a respeito do Felipe Sampaio, nome que já inclusive esteve na mira do Cruzeiro em algumas especulações, zagueiro de 28 anos de idade que não tem sido aproveitado pelo Botafogo nessa atual temporada, tanto que ele jogou apenas 5 ocasiões até aqui dos mais de 13 jogos que o Botafogo já fez na atual temporada. Então ele tem sido reserva e o Botafogo, para liberá-lo, teria que ver se aceitaria um empréstimo, se aceitaria uma compensação financeira, mas não seria um jogador tão caro, tanto nessa questão de salário ou, por exemplo, do Cruzeiro ter de pagar uma compensação financeira para ter essa troca, Ele que chega na reta final do ano passado, onde ele disputou 21 jogos ainda, vindo do Guingamp, lá da primeira divisão da França, onde no futebol francês ele não foi mal. Disputou mais de 45 jogos pela equipe, 2 gols e 2 assistências. Antes disso, jogou mais de 4 anos também no futebol português, por exemplo, no Boa Vista de Portugal, Tondela, Feirense. Então, alguns times assim interessantes até voltar ao Botafogo para o futebol brasileiro. A questão ele e seus representantes entendem que ele poderia estar jogando com muito mais frequência pelo Botafogo, que não tem acontecido até aqui com o técnico português, o Castro lá do Botafogo. Enfim, será que poderia ser uma boa opção? Vamos esperar porque, igual falei, tem a expectativa do Cruzeiro, pelo menos, mais um zagueiro no mercado, chegando ainda para essa temporada de 2023.
Antes de dar uma sequência, tem um recado aqui para mostrar para vocês esse super resultado lá da Bet All In que eu mostrei aqui na tela, no caso nesse jogo do Cruzeiro, né? Apostando em R$1.000 que iria ter um gol do Cruzeiro na segunda etapa nesse jogo contra o América. E mesmo com o Cruzeiro perdendo, né, ainda deu para faturar esse valor aí, ó, de 1.727 o pessoal lá da Bet All In, que eu vou deixar o link do grupo aqui embaixo na descrição para você fazer parte hoje mesmo, tá? No caso, com várias dicas, análises aí para vocês no decorrer da semana. Então, vou deixar o link aqui embaixo na descrição e nesse QR Code que está aparecendo aqui na tela, caso você aí não tenha muito tempo, né, para fazer suas análises de jogos e tudo mais. E além de assistir o jogo do Cruzeiro direto, né, tendo também dicas nesses próprios jogos da Raposa agora para o Campeonato Brasileiro. Então, o link da Bet All In está aqui embaixo na descrição, no primeiro comentário fixado. Vou deixar também o Instagram deles para você ficar por dentro aí de todos os sinais, beleza? Essa notícia aí do Globo Esporte, né, que foi logo depois da derrota do Cruzeiro para o América, na segunda-feira, a matéria do Globo Esporte deixava claro que o Cruzeiro entende que o estilo de jogo com movimentação e busca pela posse de bola estarão melhores na mão de um outro treinador com experiência fora do país. Essa seria a matéria, inclusive, do Globo Esporte, antes do anúncio e da confirmação de que o técnico Pepa, o português, seria o novo reforço, o novo comandante, né, da Raposa para a Série A. Inclusive, reforços também chegarão para esse treinador estrangeiro, foi aí a matéria do Globo Esporte. Crédito aqui também para o portal Blog da Raposa, lá do Twitter, que trouxe, né, essa informação que eu deixei aqui para vocês. Enfim, eu deixei aqui também essa notícia do Jorge Nicola, de que ele afirma, né, que um dos motivos foi do Pesolano deixar esse cargo aqui no Cruzeiro, de não ter um time tão competitivo quanto ele gostaria. Além também desse sonho dele de trabalhar na Europa, e não estava 100%, né, dedicado ao Cruzeiro nesse primeiro momento. Foi até mesmo o que o treinador falou na entrevista coletiva, porém essa questão dos reforços do que ele esperava não se concretizou, e o Nicola aí trouxe essa notícia na última terça-feira, que eu concordo totalmente, tá? É um negócio que faz muita diferença mesmo. Pensa, se o Pesolano, eu acho que ele em qualquer time no Brasil teria muito mais espaço, por exemplo, um elenco igual do Palmeiras, do Flamengo, nem precisa ser isso tudo, do Atlético Paranaense, do Santos, por exemplo, já seria muito melhor do que o do Cruzeiro, que tem algumas peças realmente bem inferiores do que até mesmo eu esperaria para a Série A, principalmente na questão defensiva, tá? Acho que o Cruzeiro hoje na zaga é muito pior do que ano passado na Série B. Então, eu quero comentar aqui com vocês sobre algumas opções de jogadores, alguns que já foram especulados aqui no Cruzeiro, tá? Que eu quero trazer aqui mais detalhes, e outros que, na minha opinião, seriam bons nomes para a Raposa. Eu tô falando que vai fechar com o Cruzeiro, que tem conversas? Não, não é isso. Muita gente vê aqui o canal pela primeira vez e pensa, nossa, esse cara doido tá falando que o Cruzeiro, então, já vai contratar, fechou com esses 7 jogadores que ele tá falando no vídeo. Não, não é isso, até porque eu não iria colocar a minha cara aqui para falar uma mentira dessa, né? Que o Cruzeiro tá fechando a contratação de tal jogador. Não, isso aqui é apenas uma opinião. Quem eu acho que poderia ser uma boa opção, até porque o Cruzeiro tá precisando de reforços e, assim, não acho que deva ser menos de 3 jogadores que vão chegar antes do início da Série A. Então, quero dar aqui minha opinião sobre algumas opções para umas posições estratégicas, né, que eu acho que o Cruzeiro vai precisar, principalmente agora, né, começando a Série A. Bom, vou focar aqui mais no vídeo em relação à ponta, algumas opções para a ponta, para o ataque, opções de meia, ofensivo e laterais. De zagueiro eu já trouxe um vídeo aqui no canal com mais de 6 opções, que eu vou deixar na tela final para vocês. Então vou começar aqui atualizando a situação do Luciano Juba, que foi definido o novo time do jogador, tá? Cruzeiro que teve interesse no Luciano Juba, se eu não me engano, foi no final do ano passado ainda. Então, desde quando começa essa temporada, oficialmente o Cruzeiro nem buscou o Luciano Juba, porém, eu acho que seria um ótimo nome para o Cruzeiro. Jogador de 23 anos que atua como um meia esquerda, um ponta esquerda, e nessa atual temporada já tem números parecidos do que ele teve ano passado inteiro pelo Sport, né? Na atual temporada, 18 jogos, 9 gols e 8 assistências. Ano passado, em 57 jogos, ele marcou 10 gols e 9 passes. Então, para você ver, né, os números muito bons do Luciano, que deve ser o novo reforço aí, no caso com o Bahia para a disputa da Série A, que ele chegaria então possivelmente para o segundo semestre. Que tem que ver um negócio, porque a janela de transferências no Brasil, eu não sei se é exatamente essa data, mas é próxima a isso. Ela se encerra dia 9 e o contrato do Luciano vai até dia 11, por exemplo. Então, se não chegar a um acordo com o Sport, não teria essa liberação. Então, o Bahia aí deve ser o novo destino do Luciano Juba. Realmente uma ótima contratação e que deve ter sido um valor alto, né? Porque o Bahia realmente vem buscando opções, ainda mais que o jogador é bem jovem, 23 anos. Não sei, acho que não seria fácil, não seria a mesma condição que o Cruzeiro teria de oferecer salários, luvas e tudo mais para o jogador, que eu não acho uma opção ruim, mesmo o Cruzeiro já tendo uma opção
opção nessa ponta esquerda, né? A maioria dos jogadores atua por esse lado, mas eu acho que por estar livre no mercado, uma pena não ter, pelo menos pelo que sabemos até aqui, nem tentado, né, a contratação do ponta. Quero que você deixe aqui então a sua opinião nos comentários. Enfim, encerrando esse tópico aqui do Luciano Juba, que eu comentei bastante, né, do jogador aqui nos últimos meses. Outra opção aqui que eu acho que o Cruzeiro deveria buscar um reserva, né, para essa camisa 9 seria a respeito do Erisson, que atualmente tem jogado pelo São Paulo e não é titular. Ele é parecido, por exemplo, com a situação do Navarro, lá do Palmeiras, que surge muito bem no Botafogo. Por exemplo, em 2022, pelo Botafogo, ele marcou 15 gols em 34 jogos naquele início de ano. É claro que ele começa muito bem e acaba perdendo um pouco de espaço no Botafogo. Depois é emprestado para o Estoril Praia de Portugal, onde termina a temporada passada, agosto até dezembro. Não foi números ruins, 15 jogos, 4 gols e 2 assistências, e agora está no São Paulo, onde não tem tido oportunidades, né, com o técnico Rogério Ceni, e tem apenas 3 partidas até aqui. Inclusive não é o último jogador desse vídeo, tá, do São Paulo, que tem bons jogadores na minha opinião, que poderiam ser reforços, eu diria que até tranquilo, tá, do Cruzeiro contratar para esse ano. Por quê? O contrato dele de empréstimo com o São Paulo vai até final do ano. O São Paulo vai ficar pagando o salário dele até o final da temporada, e assim, para ele jogar pouquíssimo com o Rogério Ceni, como tem acontecido, então acho que seria bom para todas as partes. O vínculo dele com o Botafogo vai até dezembro de 2024, jogador que surge na base do 15 de Piracicaba, de São Paulo, passa também pelo Figueirense e pelo Brasil de Pelotas, onde foi bom, né, numa reta final da Série B de 2021, onde ele marcou 8 gols em 19 jogos antes de chegar no Botafogo, e é bem jovem também, tá? Tem, no caso, seus 23 anos de idade atualmente. Quero que você deixe aqui então quem que você acha que poderia ser esse reserva, né, para camisa 9. O Gilberto incontestável. A questão é o seguinte, o Matheus Davó vai ser esse camisa 9 realmente? Então tenho minhas dúvidas, acho que o Cruzeiro deveria buscar algumas alternativas. E bom, para terminar aqui o vídeo, que já está bem longo, né, eu quero falar aqui sobre o Orejuela, que também não tem tido espaço pelo São Paulo nessa atual temporada. E eu vi alguma galera aí comentando, né, no Twitter e tudo mais, se seria ou não uma boa opção para o Cruzeiro, que pelo que parece ainda segue monitorando mais um jogador para essa função, tá? Porque tem, por exemplo, proposta para o Júnior Caissara, que ainda as partes não chegaram a um acordo. O Orejuela pelo São Paulo, que o São Paulo compra ele do Cruzeiro por um valor próximo de 13 milhões de reais naquele início do ano de 2021, onde ele vinha se destacando pelo Grêmio, né? O Cruzeiro cai para a Série B e em 2020 ele é emprestado ao Grêmio, onde fez 31 jogos, um gol marcado e, enfim, foi negociado com o São Paulo, e naquele início de 2021 ele marca apenas um gol em 15 jogos e passa emprestado a 2 times no decorrer de 2022. No Grêmio, na Série B, 8 jogos apenas. Logo depois é devolvido e o Atlético Paranaense contrata ele para a reta final do ano. Começa bem e termina mal. Ele fez no total pelo Atlético 19 jogos, um gol e uma assistência. Mesmo tendo um papel ali, reserva imediato na função, o Atlético não quis comprar o jogador, que foi, né, para o São Paulo agora disputar o Campeonato Paulista, e jogou até aqui dos 14 jogos que o São Paulo fez no ano, 7 partidas apenas, tá? Então tem sido muito mais reserva do que titular. E quem sabe o empréstimo para o Cruzeiro, que é o único time aqui que ele foi bem e que ainda não passou de volta, né? Ele vai bem pelo Grêmio em 2020 e é emprestado novamente em 2021, acaba queimando seu filme. Pelo Cruzeiro foi um dos poucos que se salvaram naquela reta final da Série B. Ele chega na segunda rodada do Campeonato Mineiro contra o Vila Nova, né? Se não me engano, que ele dá uma assistência, inclusive, naquele jogo. Ele fez na temporada 35 jogos, 2 gols e uma assistência. Naquela reta final da Série A foi importante, gols ali, se não me engano, contra o Fortaleza e contra o Santos, que deu muita moral, né, pro lateral, que logo depois ele foi comprado pelo Cruzeiro por 3,5 milhões, a ajuda do Pedro Lourenço junto ao Ajax. Passa ali em poucos meses e o Cruzeiro negocia ele por 13 milhões junto ao São Paulo. Acho que poderia ser uma opção. Eu só não tenho certeza se o Cruzeiro busca um lateral direito ou um lateral esquerdo. Por quê? Porque o Júnior Caissara pode jogar nas duas funções, né? Lateral direito nós temos já, por exemplo, o William, que na minha opinião vai ser o titular, porém não está 100%. O Wesley Gasolina acabou se lesionando e tem o Igor Formiga apenas para essa função. Não acho que o atual, né, comandante do Cruzeiro, pelo que vinha fazendo o Pesolano, vai ter tanta confiança assim em deixar o Igor Formiga para ser um reserva imediato e entrar quase todo o jogo, sabe? Então, com essa lesão do Gasolina, eu não sei realmente o que o Cruzeiro vai fazer. Na lateral esquerda,
eu acho que com o esquema do Pepa, que deve ser de 2 zagueiros, o Marlon, diferentemente desse jogo contra o América, que jogou como um terceiro zagueiro, com a chegada do Castan, por exemplo, acho que já está tranquilo pela lateral esquerda, tá? Porque teria o Kaique e o Marlon. Então quero saber a sua opinião aqui embaixo, o que você acha sobre o Orejuela e opções, né, de reforços aí pro Cruzeiro para essa temporada, pode deixar aqui embaixo. Devo trazer aqui um vídeo na próxima semana, né, sobre algumas opções também para vocês. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever aqui no Cruzeiro News e acompanhar outros vídeos que já trouxemos no decorrer dessa semana sobre algumas opções no mercado da bola. E o link aqui embaixo na descrição da Bet-All-In para você entrar, né, no grupo VIP aí e ficar por dentro de todas as melhores dicas para você começar a apostar. Valeu, galera!